Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão chegando. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas aqui ao nosso canal, quem está retornando também. Estamos aqui de volta, a gente deu aí um hiatozinho, mas é que a vida da professora às vezes não é fácil, né? Mas aí tem sempre um a fazer, um negócio, mas agora bora que vamos, continuando aqui a nossa série de cartas do Lenormand. Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo construtivo para vocês. Então vamos hoje com a carta 6, as nuvens. Essa carta que é uma carta bem pontual quando ela sai. Ela no baralho comum, como vocês podem ver aqui, ela corresponde ao rei de paus. Ela tem uma polaridade neutra, porém ela responde não. É uma carta que não tem uma resposta positiva. O tempo dela é rápido, o momento é presente, e o elemento ele coloca como elemento fogo por ser do naipe de paus. Paus, elemento fogo. As nuvens. A carta As nuvens indicam que desafios se aproximam e algumas questões podem acabar tirando o teu sono. Dúvidas e incertezas são comuns durante esta fase, desencorajando a seguir em frente e resultando em complicações que podem acabar saindo do controle se forem deixadas de lado. Mas assim como as nuvens são passageiras, os problemas que surgirem não devem ser tratados como um empecilho impeditivo de seguir o teu caminho. É preciso não se deixar dominar pelo desespero e confiar nos próprios instintos para atravessar o mau tempo. Essa é uma carta de atenção e de muita rapidez. Fala que a fase é ruim, mas que a solução chega rápido. É confusão mental e de sentimentos. Pede para que deixe as ilusões e os sonhos irreais de lado e que se coloque o pé no chão para que se consiga ver as coisas como elas realmente são. Período em que a mediunidade e a intuição começam a atuar mais. Então a carta das nuvens é uma carta não, uma carta de impedimento, porém não é sobre um impedimento como uma montanha, né, que é aquele: "Nossa, tem que ultrapassar uma montanha". É sobre uma situação não estar muito clara, estar meio nebulosa, sobre algo que não está muito bem explicado, alguma situação que não está muito às claras, tá. A nuvem pode estar envolvida nesse tipo de ideia. Carta do baralho comum. As nuvens corresponde ao rei de paus, o naipe de paus é ação, impulso e energia, o rei tem um papel de liderança e direção. Então aqui existe um contraste interessante, por quê? Porque as nuvens falam dessa coisa da confusão, do estar nublado, do encobertamento, da falta de clareza, e a energia do rei de paus é uma energia muito forte, ou seja, é que a gente juntando esses 2 significados numa leitura, cabe dizer que existe alguma coisa forte por detrás de uma nebulosidade que não está deixando. Então, assim, existe uma presença marcante, uma energia forte, uma direção firme por detrás de uma nuvem, então, que você não está conseguindo ver para onde ir. A nuvem fala exatamente disso, dessa falta de clareza, dessa instabilidade, e a gente perceber de forma distorcida. Pensa mesmo que você está num nevoeiro, a nuvem é exatamente isso. Sobre o significado, quando essa carta aparece no jogo, representa a obscuridade de uma mente inquieta e confusa que se recusa a enxergar a luz ao fim do túnel. Você se encontra em um momento em que uma grande encruzilhada surge diante de você e te parece impossível conseguir escolher o melhor caminho e se tomar por conta própria, a se tomar por conta própria. É como se você precisasse de alguém que pegasse a sua mãozinha e te guiasse com segurança pelo caminho correto, evitando o estresse, evitando a ansiedade que se alastra por teus poros como veneno. O problema é que só você pode e deve agir para colocar as coisas em ordem na tua vida. Então, você tem que ser a própria mãozinha que pega na sua mãozinha. O momento é parar de se boicotar, começar a acreditar na tua própria capacidade. Focalize em uma coisa de cada vez e tente sair do quadrado em que se encontra para conseguir enxergar o todo. Existem milhões de formas de se resolver um problema.
Comece analisando as maneiras mais óbvias e evolua na tua observação. Não é preciso agir com rapidez, mas sim com destreza. Por isso, leve o tempo que precisar, contando que faça. Assim como as nuvens sempre cruzam o céu, tudo na vida é passageiro e imutável. Então, assim, apesar de ser uma carta negativa, ela não é uma carta fixa, ela é uma carta extremamente mutável. No instante em que no instante em que você perceber isso, notará que os problemas e momentos tristes que está vivendo hoje são apenas momentos. Não permita que o desespero tome conta do teu coração. Respire. Tire um tempo para pensar com mais clareza e se abra para as mudanças que o universo tem a te oferecer. Atravesse o turbilhão com coragem, força e determinação. Como conselho, essa carta pede para nos concentrarmos mais em todas as ações e decisões que tomamos ao longo do nosso caminho. É muito fácil perder o foco a si mesmo em meio a tantos pensamentos, opiniões alheias, indecisões e medos. Por isso, a importância de sempre se retirar da situação quando um problema aparece, para poder ter a oportunidade de vislumbrá-lo como um todo antes de agir, aquela coisa de olhar de fora. Ser estrategista, planejar cada passo dado e não se deixar levar pelo desespero quando bate a indecisão e as dúvidas é o melhor conselho dessa carta. Ou seja, quando tudo estiver muito nublado na tua frente, tem coisas ali que você não está conseguindo enxergar, você precisa o quê? Dar um passo para trás. Você precisa sair do meio do nevoeiro para tentar ver primeiro qual o tamanho desse nevoeiro, qual é a extensão disso. Então, sabe, quando tudo está muito nebuloso, dê um passo para trás. Às vezes, um passo para trás é o que vai te possibilitar o avanço, né. Para poder olhar a situação meio que de fora, o máximo que você conseguir, para poder entender a situação, porque aqui, mais do que é um problema que você não sabe como resolver, é um problema que você nem está entendendo direito a natureza dele. Isso é que a nuvem traz, diferente de você: "Ah, eu não sei como resolver isso aqui, esse impedimento", que de repente um trevo vai trazer. Aqui não, aqui a gente tem um problema que você nem está entendendo muito bem a natureza dele. Você ainda nem enxergou o problema de fato. Então é preciso fazer esse passo para trás. Nas ideias-chave que a gente tem quando for fazer uma leitura rápida: confusão, dúvida, incerteza, falta de clareza, oscilação, instabilidade, pensa um tempo instável, cheio de nuvens, pensamentos embaralhados, distorção da realidade, momento nebuloso, transição, algo encoberto, e lembra algo muito forte encoberto, e mudança de percepção. O tempo é indefinido, é instável, pode indicar dias a semanas, mas com variação. Geralmente, mais para dias do que semanas, né, eu diria. Influências do número 6, que é uma tentativa de equilíbrio, que é a carta 6, né, as nuvens, com a natureza mutável das nuvens, nada fixo. As nuvens marcam, isso muda, não é o momento de definir. Até porque não dá para definir uma solução quando sai uma carta das nuvens, significa que você não entendeu o problema, portanto, não tem como definir uma solução. E em relação às áreas da vida, no amor, quando se está solteiro, confusão emocional, dificuldade de enxergar claramente uma situação. Como, por exemplo: "Ah, por que que eu não consigo engajar num relacionamento?", né, sai a carta das nuvens, existe muito embaralhamento mental, você está confuso sobre aquilo que você quer, o que você pretende. Então, aí vai depender todas lógico, as outras cartas que saem junto, né. Às vezes vai depender, você dar um passo para trás e olhar a situação lá, tá, né. Quando está namorando, mal-entendido ou dúvidas, falta de clareza na relação, algo nebuloso, algo que não está bem esclarecido, as pessoas não falam, não conversam, precisa conversar. E eu acho que num relacionamento estável é muito próximo do namorando em relação à carta das nuvens, porque é a mesma coisa, necessidade de diálogo para dissipar as dúvidas. São pessoas que não conversam, tanto namorando, imagina, né, já num relacionamento estável, num casamento e tal. Quando em relação a trabalho,
quando se está desempregado, incerteza sobre os caminhos, dificuldade em chegar às oportunidades, dificuldade inclusive de definir o seu objetivo. "Ah, não sei, o que vier, o que pintar". Isso, assim, a gente vê muito na coisa de pedir, quando pede, né, faz um pedido a Deus, faz um pedido às entidades, faz um "Ah, eu queria um emprego". Aí vem um emprego, sei lá, de catar cocô na rua por R$ 50 por dia. R$ 50 por dia dá R$ 1.000 por mês, se trabalhar só dia útil. "Ah, mas isso eu não queria", tá, mas você não definiu, é preciso definir, né, preciso definir o que você quer. Aliás, isso fica aí como dica, tá, quando você fizer um pedido para as hostes espirituais, por favor, defina o que você quer. Se for coisa de trabalho, quanto você quer ganhar, quanto você está disposto a trabalhar, quantas horas por dia, quantos dias por semana, quanto você está disposto a se locomover, que tipo de trabalho você não aceitaria de jeito nenhum, tá. Tem que ser um pacote completo, gente, tem que saber fazer o pedido. Sobre relacionamento, mesma coisa. "Ah, eu queria um namorado". Aparece um estrupiça na sua vida. Aí você fica: "Poxa, mas eu pedi um namorado, apareceu você". Você pediu um namorado, você não pediu, você não especificou: "Quero assim, aceito isso, não aceito isso, não aceito aquilo". Tem que especificar, tá? Continuando aqui na carta das nuvens, quando você está empregado, um ambiente confuso e possíveis ruídos de comunicação, algo que também está encoberto, alguma coisa que não está sendo comunicada. Essa coisa da comunicação, falta de comunicação é muito inerente à carta das nuvens, tá? E quando você está empreendendo, falta de clareza nas decisões, e assim, um alerta, né? Evite agir sem direção. Faça uma pesquisa de campo para você saber quais as decisões tomar para ir para os caminhos certos. No estado de saúde, estado geral, sintomas pouco claros, necessidade de investigar, não há um parecer definitivo. Em tratamento, se você está no tratamento de alguma doença, o diagnóstico não está muito claro, é preciso, compreender o processo do mal que você estiver tratando, e um alerta para não ignorar sinais, buscar clareza antes de agir, buscar informação, buscar uma segunda opinião. Tá? A situação não está bem definida. "Ah, eu fui no médico, fiz o exame, ele disse que era tal coisa". Tem como confirmar? Aí sai a carta das nuvens: "Ó, tá muito nublado. Se eu fosse você, eu pegaria e faria uma consulta com outro médico, pediria exames complementares", porque às vezes tem coisas ali que vamos supor, às vezes tem lá um sintoma. Eu não sou médica, então não entendo muito, assim, para dar um exemplo muito bom, mas pensa aqui comigo. Às vezes foi: "Ah, eu tenho uma enxaqueca que ela não cura, não passa, enfim, tô enxaquecando todo dia". E aí o médico passa um remédio para enxaqueca, mas acontece que enxaqueca pode ter várias causas, e se não tratar a causa, não cura a enxaqueca. O cara passa só o remédio pra dor. E aí quando você vê alguma outra causa, fígado, sei lá, fotofobia, sei lá o que que possa ser. Então quando sai as nuvens, ele fala muito disso: "Ó, esse tratamento, esse diagnóstico aí, precisa ser olhado com mais atenção, carinho, né, tem coisa que não esse exame que você fez não foi suficiente para comunicar". E às vezes as pessoas falam assim, né, pensam assim: "Ah, então é algo pior". Não, as nuvens também podem estar querendo dizer que a solução é mais simples do que se pensa, só que não está indo na direção certa, porque desculpa, não está bem esclarecido, tá. Então não fique com medo também quando você perguntar de saúde e sair as nuvens, não quer dizer: "Ah, então é um mal muito maior do que eu achava", não necessariamente. Pode ser apenas que, o tratamento não está agindo na causa, está agindo só no efeito. E aí se tratar a causa resolve com mais facilidade, mais rapidez e mais efetividade, e olha que coisa boa. E você se livra do problema mais fácil. Ó, maravilhoso, né? Quando fala de questões espirituais, significa que existe aí uma
uma percepção espiritual nublada, uma dificuldade de conexão, um momento de dúvida no caminho, algo nublado em relação ao teu ambiente espiritual, indica uma fase de confusão que pede silêncio e observação, tá. "Ah, eu tô acontecendo isso, eu saio da casa onde eu estou, não saio da casa onde eu estou", não é o momento de agir, é o momento de observar, esclarecer, comunicar, tirar dúvidas, tudo isso, tá. A frase-chave é: "Nem tudo está claro, espere a névoa passar". Combinações, levando em consideração que você tirou 2 cartas para responder uma pergunta rápida e a nuvens sai primeiro, a carta das nuvens sai primeiro e em seguida a outra. Com o cavaleiro, notícia confusa, informação mal interpretada e que chega rápido, sabe aquela coisa que chega de rompante, aquela notícia que chega de rompante? Você entendeu tudo errado, é sobre isso. Nuvens mais trevo, uma sorte incerta, uma oportunidade meio duvidosa ou, assim, oportunidades encobertas também. Nuvem mais navio, dúvida sobre o caminho, uma falta de direção, é preciso, né, pensar, olhar, planejar melhor esse caminho que vai ser tomado. Com a casa, confusão no lar, ambiente estável, falta de comunicação entre as pessoas que moram com você, é preciso comunicar, esclarecer, isso aí é positivo para todo mundo, e quando sai nuvens mais casa, significa que está faltando muito diálogo dentro de casa. Com a árvore, questões internas, uma confusão emocional profunda, coisas que estão enraizadas em você e que você não está enxergando que aquilo é a raiz, talvez, desse problema que você está passando. Com a cobra, um engano, uma manipulação, uma situação bem complicada, alguém querendo dar o bote que está obscurecido pelo nevoeiro, tá? Fique ligado. Com o caixão é uma coisa positiva, porque é o fim de uma confusão, é uma clareza após dificuldade, é o fim de um período turbulento, tá. Buquê, com o buquê, nuvens mais buquê é uma situação que melhora, a névoa que começa a dissipar, né, um convite também a respirar novos ares. Com a foice, nuvens mais foice, cuidado com decisões precipitadas, cuidado com cortes, cuidado com decisões rápidas que se toma nesse momento. Não é o momento de tomar decisões precipitadas. Com o chicote, discussão. Situação desgastante eu nem diria, diria mais com os ratos. Mas com o chicote, discussão, briga, comunicação, que um falou isso, outro entendeu aquilo e brigaram. E que muita gente saiu magoada no processo. Com certeza. Nuvens com pássaros, uma ansiedade intensa, pensamentos muito acelerados, que a gente não consegue enxergar para onde que eles estão indo, não chega a conclusão nenhuma. Nuvens com criança, ingenuidade, você não está enxergando aquilo que está acontecendo ali do teu lado. Uma imaturidade para ligar, mas é uma imaturidade no sentido de ser ingênuo. Nuvem com raposa, um engano bem evidente, tá. Tem alguém ali prontinho para se aproveitar de algo. Não é que está planejando te dar o bote como com a cobra. É uma pessoa que está prontinho para qualquer oportunidade ela se dar bem. E ela está obscurecida, teu pensamento não consegue racionalizar aquela atitude daquela pessoa. Com o urso, geralmente é controle da situação confusa. Geralmente, o nuvens com urso significa que a situação confusa tá para ser controlada por alguém com poder para isso. Mas pode ser também que é um poder mal interpretado, uma postura de poder mal interpretada, precisa ficar olhando. E também as outras cartas que saí ali, né. Com as estrelas, uma clareza chegando, um caminho se iluminando. Estrela, ela é uma carta que positiva qualquer tiragem. Estrela é uma carta realmente do bem, sabe. A estrela significa um direcionamento espiritual, né, um guidance, uma guiança, um caminho sendo iluminado, sabe. A estrela de Belém, que mostrava para onde os reis magos tinham que ir, a estrela no Lenormand, ela tem esse significado muito forte.
Então, alguém te guiando para fora de uma situação confusa, alguém está oferecendo um caminho para fora de uma situação confusa. Nuvens com cegonha é uma mudança para amenizar esse nevoeiro, uma transformação positiva, uma mudança que traz clareza, algo que vai ajudar você nessa caminhada. Com o cão, dúvidas sobre uma amizade, uma lealdade questionada, falta de comunicação entre amigos muito próximos. Tem algum amigo próximo aí que não está sabendo comunicar alguma coisa ou você não está sabendo comunicar alguma coisa a ele. Nuvens com torre é uma confusão que vai causar um isolamento, um distanciamento, mas não é um distanciamento daquele que a gente toma para poder entender a situação. É uma confusão, mal entendido que vai acabar distanciando pessoas, grupos, enfim. Nuvens com jardins, confusão no social, fofoca. Fofoca, esse ruídos em grupo tão bonitinho, né. Ruídos em grupo significa fofoca mal, colocada, sabe, não aquela fofoquinha saudável que a gente gosta, aquela fofoca passiva, né, que você gosta de ouvir os causos dos outros, não. É aquela fofoca maligna, má interpretação de coisas que acaba virando notícia em outro ouvido e assim vai. Nuvens com montanha. Aí respira fundo, gente, porque aí realmente é uma situação que está muito bloqueada, uma dificuldade persistente, algo que você não vê. Porque imagina nuvens rodeando uma montanha, você não vê o cume dessa montanha. E você não sabe quão alta ela é, quão íngreme, na verdade, ela é, porque as nuvens estão rodeando a partir de um certo pedaço. Então, respira fundo, porque é situação dificultosa mesmo. Nuvens com caminhos significa dificuldade em escolher o direcionamento que você vai seguir. É preciso parar, aí sim, dar aquele 2 passos para trás, olhar como se fosse de fora, tentar enxergar para onde cada caminho vai levar. Nuvens com ratos, aí sim eu diria uma situação desgastante que você nem sabe de onde vem. Sabe aquele cansaço que você não sabe por que que você está tão cansado? Você come bem, você se alimenta bem, você dorme bem, você faz exercício físico, mas você acorda desgastado, alguma coisa te desgastando e você não está conseguindo discernir. Podem ser pensamentos intrusos também, ratos, pensamentos intrusos, com certeza, que estão ali desgastando também a tua energia. Nuvens com coração, sentimentos incertos, confusão emocional, situação você não saber direito o que que você está sentindo, falta de comunicação interna, falta de autocompreensão. Nuvens com anel, compromisso instável, dúvidas na relação ou uma proposta de relação que não está bem esclarecida. Nuvens com livro, um segredo, desconhecimento, falta de informação ou, segredos mesmo que você pretensamente poderia ir atrás, tá. Alguma f algum livro antigo, em alguma área que você, está estudando ou alguma nova pesquisa. Tem coisa aí que você não sabe que você poderia estar engajando mais para aprender. Nuvem com carta, uma mensagem confusa, uma comunicação muito mal compreendida, aqui muito evidente, né. Nuvens com homem, homem confuso, falta de clareza nas ações. E nuvem com mulher, mulher confusa, indecisa e emoções embaralhadas, né, porque sempre o homem no Lenormand, não adianta, né, a gente tem esses arquétipos bem formulados, o homem fala da ação da vida e a mulher fala das emoções de como lidar com a vida. Nuvens com lírios, lírios também é uma carta que sempre traz muita coisa positiva para a tiragem, uma calmaria após a turbulência, uma luz no fim do túnel de fato, e nuvens mais sol também é uma coisa que, às vezes a calmaria, qual a diferença entre nuvens mais lírios e nuvens mais sol? Nuvens mais lírio, a calmaria após a turbulência diz que mesmo que você não tenha entendido o que aconteceu, a coisa vai passar, tá para se resolver, tipo, tá para apaziguar, mesmo que você não entenda o que que aconteceu.
Nuvens mais sol não, nuvens mais sol resolve e te dá o entendimento daquilo que você passou, tá. Lírios nem sempre te dá o entendimento, às vezes é só tipo deixa pra lá, consegue tipo soltar aquilo e você não entendeu, mas também não interessa, agora não é mais da sua conta, essa aí não é mais tua, essa aí é do Aspira, sabe. A diferença é essa. Nuvens com lua, lua traz muito essa coisa do lado oculto, então emoções muito confusas, algo que está oculto em você, muito confuso, uma sensibilidade conturbada, eu diria, não só intensa, mas conturbada, você sente coisas que você não entende, fala um pouco de mediunidade confusa, você está sentindo coisas que você não está entendendo, está tendo pensamentos que você sabe que não são seus, pode ser uma questão de percepção, extrasensorial mesmo, né, a gente esse sexto sentido mais aflorado, e isso você não está sabendo compreender nem lidar, porque você nem está enxergando da onde está vindo. Nuvens mais chave, uma solução aparecendo, uma clareza decisiva, algo que realmente vai abrir uma porta para resolver uma situação. Nuvens com peixe, uma instabilidade material financeira, especificamente, né. Algo que você nem viu que estava vindo e veio. Nuvens com âncora, uma dificuldade de estabilizar uma insegurança prolongada. E nuvens com a cruz, uma provação mental, um momento difícil, mas passageiro. Tá certo? Então essa foi a nosso estudo da carta das nuvens, eu espero que vocês tenham gostado, temos aqui 27 minutinhos, e é isso, essa semana vou botar um gás aqui para a gente ter vídeo de terça a domingo, e segunda e terça, será que eu consigo? Eu quero conseguir, espero que eu consiga, espero que você queira também. Agradeço muito você que ficou até aqui, pela sua companhia, você que está assistindo em qualquer momento da história da existência do YouTube, te agradeço por você estar aqui participando desse momento. E é isso, me siga nas minhas redes sociais, estão aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, cuidem-se bem, paz e luz e amor. Até a próxima. Um beijo e tchau. Tchau, tchau, galerinha.